Demonstraremos alguns termos antes de conceituarmos o tema proposto para que tenham um melhor entendimento. Como fato gerador, o Código Tributário Nacional, CTN, define como sendo a condição necessária o suficiente prevista em lei para o surgimento da obrigação, ou seja, ocorre a partir do fato descrito em lei para o surgimento da obrigação de pagar certo tributo. Por exemplo, o fato gerador do ICMS se dá pela ocorrência de compra e venda de mercadorias e serviços. A base de cálculo de um tributo será o valor sobre o qual se aplica a alíquota. Como exemplo de incidência do ICMS em uma compra de mercadorias, a base de cálculo para aplicarmos a alíquota será o valor total da compra dessa mercadoria. A alíquota é o percentual determinado em lei que será aplicado sobre a base de cálculo para a apuração do valor a ser recolhido pelo contribuinte. Por exemplo, em uma compra de mercadorias no valor de R$10.000, iremos aplicar uma alíquota de 18% da incidência do ICMS sobre essa mercadoria. Já o contribuinte será aquele que terá a obrigação de pagar o tributo. No caso do ICMS, o contribuinte será quem comprou a mercadoria para revender. O ICMS significa Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele está previsto no artigo 155 da Constituição. O ICMS é um imposto denominado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Cabe aos estados e DF a competência para instituí-lo. Sua principal característica é de ser não cumulativo, ou seja, pode ser compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias com o montante cobrado nas anteriores. Em função da essencialidade do produto, o ICMS é seletivo, isto é, quanto mais supérfluo e prejudicial à saúde for o produto, maior deve ser a sua alíquota. Sua base de cálculo será o valor da mercadoria ou o preço do serviço prestado, com uma alíquota uniforme para todas as mercadorias. O contribuinte do imposto será o comerciante, industrial ou produtor que promover a saída da mercadoria. Exemplo de aplicação da alíquota do ICMS. Se a alíquota do ICMS for de 17%, bastaria que essa porcentagem fosse somada ao da mercadoria, como exemplificado na tela. Para que uma empresa recupere o imposto pago na operação de compra, ela precisa ser contribuinte do ICMS. Sua compensação não acontece de produto por produto, como exemplificado na figura, e sim por todas as operações realizadas ao final do mês. Todos os créditos ICMS derivados das compras serão lançados no ICMS a recuperar e todas as vendas em ICMS a recolher. Suponhamos que uma empresa comprou e vendeu apenas um produto no mês e que a alíquota é 17%, como demonstrado no trabalho. Neste caso, temos débito de R$ 892,50 a recolher em favor do Estado. Neste caso, não há o que se falar em crédito de ICMS, ou seja, na contabilização dos fatos, não haverá as contas contábeis ICMS a recuperar e ICMS a recolher. Consiste no fato dos estados e DF cobrar o ICMS antes do fato gerador ocorrer, ou seja, a tributação já na fase inicial do processo produtivo, impondo o recolhimento antecipado do imposto por conta do fato gerador futuro, a saída da mercadoria do estabelecimento adquirente da mercadoria. O objetivo da substituição tributária é antecipar a receita para o Estado e facilitar a fiscalização de recolhimento desses impostos. Vale lembrar que este regime só é válido para o processo de distribuição do produto até o seu consumidor final, ou seja, se o produto for repassado a um agente com a finalidade de ser usado como insumo, não existe o recolhimento por substituição tributária. Vejam um exemplo. O IPI está disposto no artigo 153 da Constituição e é um imposto de competência da União que incide sobre produtos nacionais importados. É um imposto indireto, não cumulativo, seletivo e de natureza extrafiscal, ou seja, sua arrecadação serve para o Estado controlar a economia. Sendo assim, o IPI não está sujeito à regra da anterioridade, porém terá que respeitar o prazo de noventena. Como sujeito ativo do IPI, temos a União Federal, que tem por obrigação a cobrança do tributo, e como sujeito passivo temos o contribuinte, que é quem tem a obrigação de pagar o tributo.
O fato gerador será o desembaraço aduaneiro, se for mercadoria importada, a saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado e a arrematação de bens importados quando apreendidos ou abandonados e levados a leilão. As alíquotas do IPI variam de acordo com a essenciabilidade do produto. O IPI também é um imposto não cumulativo, ou seja, a empresa que por contribuinte do imposto pode aproveitar o crédito pago na etapa anterior para compensar nas etapas seguintes. Lembrando que o saldo credor do IPI pode ser compensado com qualquer outro tributo federal, desde que o contribuinte esteja em situação regular com o fisco. Temos como exemplo em tela. Suponhamos que um estabelecimento industrial que apura o seu IPI mensalmente teve uma única compra e venda no mês em destaque de R$ 800 e R$ 1.230, respectivamente, de IPI nas notas fiscais, sendo assim como demonstramos. Neste caso, temos débito de R$ 430 a recolher em favor do Estado. As empresas que são não contribuintes de IPI, ao adquirirem mercadorias para o próprio consumo, o valor pago do IPI na compra será contabilizado como parte do valor do bem adquirido, não se falando aqui em crédito de IPI. Demonstraremos alguns conceitos breves do que se incide sobre a folha. Além do salário e dos benefícios pagos aos empregados na folha de pagamento, o empregador possui também os encargos sociais, que são despesas que as empresas efetuam em benefício de seus empregados e familiares. Como exemplos de encargos sociais, temos contribuição INSS, se destina ao financiamento da Seguridade Social. FGTS, compõe a abertura de uma conta bancária onde o empregador deposita 8% do valor do salário do funcionário. Tem como objetivo proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Imposto de renda retido na fonte. Incide sobre os rendimentos do trabalho e será calculado mediante tabela fornecida pela Receita Federal. Estes encargos, assim como outros, são contabilizados conforme suas regras e de muita importância para a economia das empresas e do país. Chegamos ao fim deste trabalho, onde demonstramos alguns conceitos importantes sobre a contabilização dos tributos, sobre o valor agregado e também a sua importância.